Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero falar sobre obediência. No último vídeo eu estava falando sobre limites e contextualizei um pouquinho para vocês biblicamente a respeito do limite, e a partir desse assunto então eu quero falar sobre obediência. Bom, naquele vídeo sobre limite, eu falava justamente sobre a dificuldade que a gente tem de aceitar os limites impostos por diversas esferas aí da sociedade, seja ela na nossa família, na igreja, na escola, no trabalho, e o porquê então que a gente tem essas dificuldades. E aqui eu quero falar que a falta de obediência é também um dos motivos que impede a gente a lidar com, saber lidar de uma maneira saudável com os limites estabelecidos. Então, quando a gente tem uma dificuldade de obedecer, a gente automaticamente tem uma dificuldade de lidar com os limites. Em Deuteronômio, no capítulo 4, Moisés começa a falar ao povo de Israel sobre a obediência. Lá naquele momento ele já estava entendendo que ele não entraria então na terra prometida e que ele precisava então dar os últimos ensinamentos àquele povo, e mais do que isso, precisaria reforçar e deixar bem claro, deixar bem explícito aquilo que Deus já tinha estabelecido para o povo, ajudando eles a pensarem sobre tudo aquilo que eles já tinham vivido no deserto, sobre todas as leis e regras que Deus já tinha estabelecido. E depois, ali no capítulo 5, ele começa a falar de novo todos os 10 mandamentos para aquele povo, como uma forma então de revisão. E no versículo então 39 e 40, ali do capítulo 4, Moisés vai falar assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então aqui Moisés fala sobre a obediência e o quanto o povo precisava ser obediente aos mandamentos que Deus estava estabelecendo para aquele povo. E por que isso? Porque Deus já previa, já sabia do futuro e de tudo que iria acontecer, e Deus estava dizendo para aquele povo: se vocês se comportarem de determinada maneira, se vocês tiverem determinadas atitudes, vocês vão usufruir da melhor maneira possível da terra prometida. Ou seja, é a mesma coisa quando um pai vai falar para um filho: haja de determinada forma, de determinada maneira, que isso aqui vai te beneficiar e não vai te prejudicar. Agora, se tu for agir de uma determinada maneira, isso vai muito mais te prejudicar do que te beneficiar. Então, assim, por quê? Porque ele é adulto, ele já passou por determinadas situações e ele sabe que determinadas formas de agir beneficiam, enquanto outras prejudicam. Moisés está falando da mesma maneira aqui. Ele está dizendo para aquele povo: obedeçam a Deus, aos seus mandamentos, e vocês vão ter o melhor dessa terra. Deus tem reservado tanto para ti quanto para a próxima geração coisas boas. Então, por favor, obedeçam essa regra, essa lei que eu estou estabelecendo aqui para vocês. E por que a gente tem tanta dificuldade, então, de obedecer? Principalmente obedecer quando Deus nos fala sobre determinada atitude ou conduta que a gente está tendo e espera que a gente modifique essa conduta. Porque a gente é ser humano e gosta de fazer por nossa própria conta e nossa própria vontade. Só que daí o que acontece? Muitas das vezes, pelo livre-arbítrio, a gente vai lá, toma determinada atitude, se ferra e depois vai falar com Deus, pedir perdão, pedir para que Ele venha com a sua graça e a sua misericórdia abençoar e amenizar aí situações que estão acontecendo na nossa vida por conta da desobediência. Isso aconteceu, se vocês forem estudar ali o Antigo Testamento, ali a história de Moisés, isso acontecia a todo momento com o povo. Inclusive tem uma parte em que Moisés vai intervir por aquele povo e pedir para que Deus seja muito misericordioso com as atitudes daquele povo, e Deus intervém então a pedido de Moisés, e acaba não agindo de tanta ira com aquele povo. Mas o que eu queria falar nesse vídeo é justamente aquilo que talvez vocês já estejam carecas de saber sobre a obediência. Que a partir do momento em que a gente obedece e vai de encontro às ordens e aquilo que Deus tem pré-estabelecido para as nossas vidas, a
chance da gente se dar bem e se frustrar menos é muito maior do que quando a gente age pelas nossas próprias vontades. Eu sei que não é fácil, eu tenho passado essa experiência diariamente com Deus e eu estou atenta diariamente a isso, porque muitas vezes eu quero fazer da maneira que eu acho melhor, eu quero tomar as minhas próprias atitudes e decisões, mas eu entendo que a partir do momento em que Deus já sabe do meu futuro, fica muito mais fácil eu confiar naquilo que Ele tem para minha vida do que eu mesma pensar e fazer escolhas a partir daquilo que eu desejo, porque eu não sei o que vai acontecer do dia de amanhã, mas Deus sabe de todas as coisas e com toda certeza do mundo sabe o que é melhor tanto para minha vida quanto para a tua vida. E aí eu volto de novo na tecla de que a partir do momento em que a gente tem um relacionamento diário, constante com Deus, se torna muito mais fácil da gente entender a vontade dele para as nossas vidas e agir muito mais ao encontro disso. Eu tenho, principalmente nesses meses que eu fiquei aqui na Itália, pensado sobre tudo aquilo que eu venho pensado e planejado para a minha vida. E um dia eu estava orando a Deus e pensando sobre isso, e Deus falou muito claro ao meu coração de que muitas vezes eu falava: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, faça dela aquilo que tu bem quiseres. Mas quando eu falava isso e quando eu dava essa autoridade para Deus agir da maneira que Ele queria, eu também entregava junto um script. Era como se eu estivesse dizendo: eu quero que tu faça a tua vontade, mas eu tenho todo um script aqui daquilo que eu gostaria. Então, será que dá para casar as duas coisas? Né? Fica um pouco soberba da minha parte querer que Deus faça sempre a minha vontade. Ainda mais a partir do momento que eu coloco para Ele a minha vida e dou a Ele essa carta branca, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que é muito difícil pra gente deixar com que Deus cumpra a vontade dele nas nossas vidas, porque a gente tem uma grande dificuldade de obediência e de saber que existem limites também, né, nas nossas vidas. Então que a gente possa cada vez mais e mais entregar as nossas vidas a Deus, que a gente possa mais e mais sermos obedientes à vontade dele para as nossas vidas, porque eu tenho certeza absoluta que ele sempre vai querer o melhor. Nossos pais, pelo menos o meu pai e a minha mãe, eles sempre diziam: ah, minha filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, eu tô te dando esse castigo, né, pro teu bem, porque eu quero o teu bem. E é óbvio, gente, que eles erraram muito, né, ao longo da nossa criação, da minha criação, da dos meus irmãos, mas eles erraram sempre querendo o nosso bem. Agora, vocês param para pensar que Deus não erra e Ele quer o nosso bem. Então aí é o combo completo da boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem nas nossas vidas, e eu tenho certeza absoluta que Ele sempre vai querer o nosso melhor e Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas e, além do mais, melhor ainda, sem os erros. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha contribuído para que vocês possam pensar, parar, refletir um pouquinho sobre isso. E eu sei que não é fácil ser obediente, não é fácil entregar a nossa vida por completo nas mãos de Deus, não é fácil abrir mão dos nossos sonhos, desejos e planos para encontrar, para se jogar e se lançar aos planos de Deus. Mas eu acredito que se a gente faz isso, a gente tem muito mais a ganhar do que se a gente fizer tudo conforme aquilo que a gente deseja para as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, então curta ele, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda, coloquem aqui nos comentários aquilo que vocês gostariam que eu gravasse, me ajudem aí com opiniões. Acho que é importante vocês colocarem, já que eu estou fazendo esse monte de conteúdo, vocês colocarem aquilo que eu gostaria que eu fizesse para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. Um beijo e até a próxima!